Meu nome é Gisele, eu sou terapeuta e coach espiritual aqui na Cura Essencial Terapias. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre essas palavras que elas são tão polêmicas e elas são tão causadoras aí de muitas discórdias, muita discussão. E a pergunta que eu lancei foi: Jesus e Cristo são a mesma pessoa? Ou significa a mesma coisa? E a resposta, logo de cara, simples, é um grande não. E antes que você fique chocado com essa resposta ou surpreso com essa resposta, fica comigo que eu vou te explicar o porquê que não é Jesus e Cristo não é um sinônimo e não é um nome composto. São duas coisas distintas. Então eu vou começar a explicar para você, eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou ter que entrar um pouquinho em conceito para eu poder então finalizar explicando quais são as diferenças. Então vamos lembrar, quem foi Jesus? Jesus é a pessoa que, como eu e você, nasceu nesse mundo, que era um bebezinho e que foi batizado, ganhou um nome de batismo. Meu nome é Gisele, o nome daquele bebezinho que nasceu 2000 anos atrás era Jesus. Jesus, além disso, ele sempre foi uma criança pródiga, ele era, de certa forma, um gênio, ele discutia, tem uma passagem na Bíblia que fala com 9 anos, ele discutia de igual para igual com os sacerdotes do templo, e as suas argumentações deixavam eles, assim, surpresos, como uma criança de 9 anos tinha essa capacidade. Então ele era uma criança, vamos dizer assim, superdotada, então desde sempre ela foi assim, e que se tornou aquele adulto que por 3 anos realizou aí uma série de coisas. Realizou muitos milagres, né? Ressuscitou Lázaro 4 dias depois de morto, ele restituiu a visão de pessoas que estavam cegas, então ele fez uma série de curas milagrosas, o pão, o milagre do pão e do peixe, que era um pouquinho e serviu mais de 2.000 pessoas quando ele estava fazendo um dos discursos, e por assim vai. E um outro aspecto de Jesus que a gente não se atém muito era de que ele era um revolucionário. É que a gente pensa um revolucionário, como a gente tem o arquétipo de que um revolucionário ele é sempre um anarquista, ele é uma pessoa que está fazendo baderna. E não. E Jesus ele era um revolucionário, porque ele estava lá e ele estava questionando o status quo da religião vigente, a forma como os sacerdotes eles executavam a religião, cobravam altos impostos. Então, para você atingir um milagre, para você atingir o seu objetivo, quanto mais caro for a oferenda, mais resposta você vai ter, e coisas desse gênero, né? Então, ele questionava fortemente o clérigo, né? Da época, e obviamente ele não era uma pessoa benquista. E ele trabalhou muito nessa coisa do empoderamento pessoal, né? Ensinando as pessoas. Ele era uma pessoa que ele andava com as pessoas mais simples, né? Ele andava com as minorias. Se Jesus nascesse hoje, estivesse aqui entre nós, eu tenho certeza que ele estaria com a galera LGBTQIA+, porque ele andava com a minoria, que na época eram os doentes, eram os deficientes, eram prostitutas, eram as pessoas que eram, entre aspas, a corja da sociedade. Né? Ele estava com aquelas pessoas. Então Jesus ele realmente foi uma grande alma. E o maior milagre de Jesus foi que ele conseguiu, inclusive, ressuscitar o seu próprio corpo depois de 3 dias, e ele andou de novo com os apóstolos por 40 dias. Então, por isso que a gente fala da Páscoa, né? Essa coisa dessa Páscoa, ela tem essa relação dos 40 dias também. Então, ele foi uma pessoa tão forte que ele redefiniu o curso da história. A gente fala antes e depois de Cristo. Então, realmente, ele era uma pessoa excepcional. Então, da onde vem a coisa do Cristo? Da onde surgiu essa palavra Cristo? Então, Cristo significa, ele é um título, tá? Ele é um título, ele vem de uma palavra grega que significa o purificado. Tá? A palavra Cristo, ela tem vários outros significados, ela também muitas vezes ela é dita como estado crístico, consciência crística, e existem outras palavras que são sinônimos de Cristo. Então Cristo ele é um título, e por ser um título, qualquer um, por que a pergunta, né,
Jesus e Cristo é a mesma coisa? É sinônimo? E a resposta é não. É porque Cristo, ele é um título. E se por ser um título, é uma coisa que a gente pode adquirir. Entendeu? Pode ser. Eu sei que talvez seja um pouco difícil. Mas era isso que Jesus, que manifestava esse estado crístico com perfeição, com totalidade. E o que significa esse estado crístico? É um estado crístico de exatamente isso, de perfeição, de união absoluta com Deus. Por isso que ele era capaz de fazer milagres daquela grandeza. Mas os ensinamentos de Jesus, quando ele fala dele, ele não está falando dele, pessoa física como eu e você. Ele está falando dele, mas desse aspecto dele, que na verdade é a consciência crística que estava 100% manifesta nele. Entendeu? E por que isso é importante? Porque a gente não pode ser Jesus. Jesus foi aquele espírito que nasceu há 2000 anos atrás. Mas todos nós podemos despertar e manifestar a consciência crística que estava 100% manifesta em Jesus. E era isso que ele queria colocar em seus ensinamentos. E ele falava, ele ensinava que a gente podia ser como ele. Então ele citou aqui vários exemplos, né? Tem uma passagem em que fala, está escrito, vós sois deuses e não sabeis. Tem uma outra passagem, né? Quem tiver fé, diz para essa montanha e lança ela no mar. Quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para essa montanha e ela vai ser lançada no mar. É uma que ela é bem famosa. Tem uma outra, que também essa aqui então causa milhões de polêmicas. Que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas. Então, foi ele que disse, não fui eu. Então, o que isso quer dizer, né? Então, de novo, Jesus era a pessoa física, e Cristo é a consciência 100% manifesta em Jesus. O que ele estava querendo era, com seus exemplos, com a sua história, com a sua vinda na Terra, era nos ensinar que, como ele, a gente também podia ter essa consciência crística 100% manifesta. É claro que, dentro desse conceito que eu estou falando, existe o entendimento da reencarnação. Então, diferente do que a gente fala na Igreja Católica, né, na forma, na verdade, de acordo com a nossa Bíblia, que a gente fala que Jesus ele nasceu perfeito, que ele veio perfeito de Deus. Tem um problema com isso, porque quando essas coisas elas foram escritas, e lembrando que o que a gente chama hoje de Bíblia, é um compêndio de livros, de manuscritos que foram encontrados e que foram escolhidos numa reunião chamada Concílio de Nicéia, que tiveram vários. O primeiro, eu acho que foi mais ou menos 300 depois de Cristo, tá? Então, de todos esses escritos, eles escolheram e eles debateram entre os sacerdotes romanos, que eram os pagãos, e os cristãos, mais uma galera política, eles fizeram uma reunião para definir uma série de coisas, inclusive quem era o próprio Jesus. Então, nessa reunião saiu o conceito de que Jesus ele era um ser perfeito. Ele era um ser perfeito que nasceu aqui, né, e que veio. E qual é o problema disso? Porque isso causa um senso de separação. Porque se ele nasceu de uma forma tão milagrosa, tão miraculosa, a gente não tem como atingir isso. É ele lá e eu aqui. Ele é perfeito, eu sou uma pecadora. Existe um abismo intransponível entre Jesus e eu. Então, quando a gente olha um pouco mais sobre a ótica oriental, lembrando que o Jesus ele morava no Oriente, o ensinamento de Jesus veio para o Ocidente, mas geograficamente o Oriente Médio está no Oriente. Então ele estava naquela região, com aquela cultura que não é essa cultura que a gente tem hoje. Então ele quer dizer que ele reencarnou. Jesus, como eu e você, somos um espírito que
encarnamos, encarnamos, encarnamos. A diferença é que ele já está nessa jornada evolutiva há muito mais tempo. Então, quando ele encarnou essa última vez aqui na Terra, 2000 anos atrás, ele já estava perfeito. Mas não é que foi perfeito, tipo, mágica, né? Deus foi lá, pluft, você agora é perfeito. Por que isso é um problema para os universalistas, para os espiritualistas, para as pessoas que questionam um pouco os livros? Porque fica uma coisa que eu não tenho como alcançar. Então, vamos dizer assim, não é justo. Deus, que a gente diz que ele é justo, que ele é igual, que ele trata todo mundo da mesma forma, então ele criou um ser diferente. Né? E a filosofia oriental vai dizer não. Jesus era um espírito que, ao longo da sua evolução, ele alcançou esse estado crístico. E quando ele veio para a Terra 2000 anos atrás, claro que ele veio numa missão de salvação, de estabelecer um novo jeito, na verdade, de se relacionar com Deus. Então ele veio também, por isso que ele veio com esse mandato de fazer um monte de milagres, fazer um monte de coisa, porque era necessário fazer isso. Não quer dizer que se você atingir a consciência crística, o que não é uma coisa muito simples, não quer dizer que você também vai conseguir ressuscitar o seu corpo no terceiro dia. A questão maior vai ser, putz, é necessário? Precisa? Para quê? Né? Qual a finalidade disso? Você está servindo um trabalho, uma obra que ela é para reposicionar toda a humanidade? Então, são essas outras questões que elas vão entrar em jogo. Mas a consciência crística, o estado crístico, é uma coisa que todos nós podemos manifestar. E que ele insistia nas suas passagens. Ele toda hora ele falava de que a gente podia ser como ele e dava exemplos através das suas ações. Ele falava, e aí ele resumiu todo o ensinamento dele naquela frase, né? Amai o próximo como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aqui se resume toda a lei. Essa, inclusive, é a frase. Então, focando nisso, todo o resto vai acabar caindo dentro. Então, Jesus e Cristo não é a mesma coisa. Jesus, o Cristo, é uma expressão correta de se dizer, da mesma forma que é correto afirmar que tanto eu quanto você temos essa consciência crística em nós, que também estava em Jesus, a nossa esperando, né, sendo exercitado para ser desperto. E aí, o que a gente chama de iluminação, de coisas do gênero, elas podem ser, e isso pode despertar. Então, a gente vai falar, por exemplo, de grandes luminares da humanidade que tiveram a consciência crística também manifesta. Um deles, e talvez o mais assim emblemático para a gente, seja o próprio São Francisco. Mas Teresa d'Ávila também foi outra. E existem outros também, tá? Então, o estado crístico, de consciência crística, ela não tem a ver com a religião, não tem a ver necessariamente com Jesus. Porque outras religiões, as orientais, elas vão ter expressões similares a essa. Então, a filosofia hindu vai falar sobre consciência de Krishna, que é a mesma coisa. Ou os budistas vão falar sobre estado búdico, que é a mesma coisa. Então, esse conceito, essa expressão, ela está lá. Então, um budista pode ter a consciência crística 100% manifesta. O muçulmano também pode ter, porque a gente está falando de um estado de emancipação, de união com Deus, que vai muito além do que a minha religião, aonde eu nasci e aquilo que eu acredito. E sim mais as coisas que eu faço e o estado de consciência com que eu faço. Sei que é um pouco polêmico, talvez seja um pouco, né, difícil de digerir, mas eu deixo aí como uma semente para você poder assistir nesse vídeo, começar a absorver e ver se isso de repente faz algum sentido para você. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.